no futebol feminino, o que você consegue identificar e levantar como fator de risco interno, fator de risco externo, para as possíveis lesões aí que você tem visto no futebol feminino? Eu acho que hoje, no cenário que eu estou inserida, talvez, acho que o primeiro fator seria controle de carga. Eu acho que isso impacta muito, porque é um cenário que fica muito generalista e dificulta um pouco a individualização, até da transição. Então, a transição da atleta da físio pro campo, ela também não fica tão prática, porque aí, sei lá, eu vou falar, essa atleta vai fazer um volume tanto, mas um volume tanto do que exatamente? Quais são as cargas que você... Isso eu tento conversar a gente conversa com a comissão. Qual que é a ideia do treino? O treino vai ter uma atividade de alta intensidade. Dentro dessa atividade, você tem alguma noção de quantos sprints de alta velocidade ela vai dar, para eu ter uma ideia e talvez falar para ela coordenar que ela vai fazer 6 no treino de hoje? Então, essa conversa a gente tem que ter meio que frequente de um dia para o outro, mas acho que se você tem um GPS, isso já seria muito, muito fácil. Eu acho que existe pelo pouco que eu vejo aí das atletas, uma desorganização motora que já vem, eu acho que de pouca atividade preventiva e de organização motora de base. Eu vejo elas muito menos preparadas do que os meninos, por exemplo. Então, atendo na clínica, na Care, por exemplo, os meninos do masculino com 14 anos, que você fala, não, assim, cara, não é que tá pronto, assim, né? A gente já atendeu vários em comum. E as meninas ainda com uma dificuldade motora primária, assim, né? De organização antigravitária básica, que é mínimo para o esporte que elas vão praticar. Eu acho que isso tem relação com baixa exposição mesmo a essas demandas. Então, acho que esse é um outro fator. Eu sinto que a exposição ao treino de força também é algo ainda primário. Então, as meninas se expõem menos à atividade de treino de força mais tardiamente. E aí, quando elas começam a desenvolver algum tipo de corpo muito desorganizadas no treino de força, motoramente mesmo, então ainda você tem um retrabalho de ter que, dentro de um treino de força, melhorar padrão de movimento de uma forma meio grosseira. Então, acho que também é uma diferença meio brutal. Fatores externos, acho que esses são talvez os principais fatores internos. Eu acho que tem algumas características da mulher que dificultam, assim, né? Então, tem o quesito menstrual, que a gente sabe que tem uma relação íntima com algumas lesões ligamentares, né, e tendíneas. E aí, fatores externos, eu associo um pouco a estrutura, o campo que normalmente se treina, o campo que normalmente se joga. A gente acaba ficando um pouco mais com a sobra mesmo, um pouco mais de lado, não tem muita conversa. Isso é um problema. O incentivo é mais baixo financeiro no quesito paramentação, então os meninos têm, sei lá, muito mais estrutura, até empresário, né, pessoas patrocinando desde cedo, então eles têm um aporte desde recovery ou atividades fora do clube que ajudam, e a atleta acaba tendo menos. Então acho que a gente ainda tem bastante disparidade, apesar da gente estar num cenário de muita evolução. Assim, eu enxergo a gente com certeza de longe no melhor cenário, assim, de evolução.